Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula da unidade 1 da apostila de práticas de ensino em língua inglesa. E a gente vai abordar hoje a unidade 1, cujo título é Estudo e Reflexão das Práticas de Ensino de Língua Estrangeira, Métodos. Então, a história do ensino de línguas, né, ela tem se caracterizado por uma busca constante de maneiras efetivas de ensinar línguas estrangeiras ou línguas adicionais. Por mais de 100 anos, né, há um imenso debate acerca dos métodos, das formas como os professores devem centrar o seu estilo de ensinar. Ou seja, professores e professoras de língua se deparam a todo instante e há muito tempo, né, já se fazem essas perguntas, tipo, o que a gente deve se concentrar, né? Em que a gente deve prestar mais atenção na hora de ensinar uma língua? A gente deve focar no ensino da gramática? Eu devo focar no ensino da fluência? Ou a acurácia deve ser mais importante? Qual a intensidade que eu devo dar na minha aula, a aquisição de novos vocabulários, né? Ou seja, quais são as estratégias que são mais eficientes, quais são as técnicas de ensino, qual é o papel do material, qual é o papel da tecnologia. Então, são muitas perguntas que os professores e as professoras de língua se fazem por não saber dosar as diversas nuances, não apenas essas, mas diversas nuances que envolvem o ensino de línguas. É importante a gente lembrar que o ensino de línguas como profissão, ele só foi se desenvolver mesmo no início do século XX, né? Que foi quando linguistas aplicados começaram a se preocupar a desenvolver princípios e justamente os procedimentos, né? Os princípios e os procedimentos que deveriam ser utilizados para ensino, para o método, quais seriam os materiais. Ou seja, foi a partir daí, do século XX, que novos materiais, né, começaram a ser desenvolvidos e começou uma preocupação sobre o ensino de línguas. E bem antes disso, né, já havia aí, a gente vai ver e percebeu, né, para quem já leu o texto, percebeu que havia uma flutuação de diferentes jeitos de ensinar, né? Era meio pendular, ia de um lado para outro, né? Existiam diferentes jeitos. E não quer dizer que um jeito seria mais certo ou menos certo do que o outro. Todos tiveram a sua contribuição. O fato é que esse desenvolvimento desses métodos, dessas técnicas, eles passaram por um histórico, né? Eles passaram e em cada um desse histórico houve aprendizagem. Então a gente vai começar primeiramente entendendo o que significa método, o que significa abordagem, tá? Que a gente tanto vê nos livros de ensino de línguas. Então, gente, para além do que já está no livro, eu trouxe aqui outros conceitos que são muito importantes, tá? São conceitos-chave dentro do ensino de línguas, porque é o que a gente está usando o tempo inteiro. Quando a gente está inserido num contexto de ensino de língua, a gente vai ouvir o tempo inteiro falar de método de ensino, abordagem de ensino, metodologia, as técnicas, e as pessoas acham que elas são a mesma coisa, mas não são, né? Elas são diferentes. Então, por exemplo, se a gente vê aqui metodologia, ela é diferente de método. Tem muita gente que acha que metodologia é o jeito de ensinar, tá? E metodologia, na verdade, é o estudo dessas práticas, né? O que inclui também a relação teórica, o que é que está envolvido nessa prática de ensino. Ou seja, ela é o estudo de como ensinar, né? Isso é um estudo metodológico, tá? É o estudo das práticas, tá bom? E depois a gente vem para a abordagem, que o livro explica bem direitinho o que é a abordagem, né?
aqui são as posições teóricas, né? São as posições teóricas, são as crenças sobre a natureza da linguagem. Ó, veja bem, né? Ele dá aqui o exemplo, vamos lembrar de como Chomsky via a questão da língua, né? Do indivíduo que tinha uma gramática interna. Então, tudo isso influenciaria, como influenciou, o jeito de ensinar uma língua. Então, a maneira como eu entendo o que é uma língua, o que é uma linguagem, claro que vai influenciar a forma como eu vou estruturar a minha aula, né? O meu jeito de ensinar. Então, a abordagem é justamente a teoria, o que é que está por trás, né? São as crenças sobre o tipo de linguagem, a natureza da linguagem, como se aprende, ok? Em seguida, nós temos o método, né? Que o método... tem gente que, né, diz que abordagem e método é a mesma coisa, mas não é que eles sejam a mesma coisa, é porque eles estão interconectados, porque a abordagem ela é a própria realização, ou melhor, o método ele é a própria realização da abordagem, né? Ou seja, são as práticas de ensino que estão baseadas na teoria da linguagem, né? Então, os métodos, eles... dizem respeito justamente à forma como a abordagem será aplicada na prática, né? E, mais uma vez, a abordagem é o conjunto desses pensamentos que visam a preparação de terreno para a aplicação do método, tá? Então, eles são interconectados. E, por último, nós temos aí as técnicas, tá? Que é um desdobramento desses aqui, né? Então, eu tenho a abordagem, que está no plano superior, o método, que são as práticas para eu poder atingir a abordagem, e as técnicas. A técnica é justamente o chão de fábrica, digamos assim, né? São os exercícios, as atividades, é como você vai colocar em prática o que você entende por linguagem e essas práticas que você entende que carregam essa forma de ensinar. Então, o que nós veremos agora são justamente os métodos, né, que são esses desdobramentos da abordagem, certo? E o livro, ele traz, a apostila de vocês, ele traz a maioria desses, tá? Isso aqui é uma outra listagem que a gente vai cobrir tudo que está na apostila, tá bom? Só esse número 5 aqui que eu não vou falar porque ele não traz na apostila. Então, o primeiro método, gente, que é o método de gramática e tradução, né? Ele é o mais antigo justamente porque ele vai se basear nas formas de ensinar latim e grego, que hoje são consideradas línguas mortas, entre aspas, mas que em algum momento elas tiveram uma grande proeminência na sociedade, né? Inclusive, na questão da comunicação. E a forma como ela era ensinada, ela partia de uma forma de gramática, de tradução, tá? Então, essas línguas, né, o latim principalmente, ele era conhecido como uma língua clássica, né? O grego também, e tem a literatura clássica. E então a gramática ela era estudada justamente como uma forma de se apropriar desses escritos, né, dessa literatura. Então o latim ele foi estudado por muitos séculos, né, e o objetivo era justamente ler textos clássicos de latim, entender a questão da gramática, as declinações e ganhar mais conhecimento sobre essas influências dessas línguas clássicas justamente nas línguas europeias, né? Então, muito antes, lá mesmo no século XVI, XVII, né? As crianças, elas já começavam a aprender latim, elas já começavam a aprender a gramática latina, que era ensinada justamente pelo método de regras gramaticais, declinações, conjugações, traduções, né? A prática também de escrita de frases latinas. Então, o latim, como ele era uma língua clássica, o próprio método de ensinar era considerado uma forma mais
também, como a gente diz, um método clássico. E é interessante a gente saber que esse método aqui, ele ainda hoje, ele existe, né? Vocês mesmos falam que os professores começam ensinando o verbo to be e fica na questão da estrutura, né? Ensinando a questão da estrutura. Então, isso é um reflexo desse método ainda hoje, né? Então, vejam que é um método em que as aulas são dadas na língua materna, né? Não tem um uso ativo da língua alvo, ou seja, você não vai usar a língua que você está ensinando, e sim a sua língua materna, né? No caso aqui, o português, a gente usando o português para ensinar o inglês e pedindo para as pessoas traduzirem. Então, isso é um reflexo direto dessa abordagem, né? Dessa forma de ensinar. Há aí uma forma de explorar explicações de gramáticas, né? Então, sempre a gramática está ali presente, as instruções gramaticais, com as suas regras, né? Para colocar frases, instruções, tudo isso é feito na parte dessa forma de ensinar, desse método, né? E é dado pouquíssima atenção ao contexto dos textos. O texto, ele é dado e ele não está inserido em nenhum contexto, é um texto aleatório, né? Lê aí esse texto de Vigílio. E o menino vai lá e lê e não sabe porquê daquele texto, quem escreveu, qual é a relação e tal. Então, tem muito exercício de tradução que é com frases desconexas, né? Ali com enunciado em português, pedindo para a pessoa traduzir para o inglês. Então, e não tem atenção para a pronúncia, ou seja, a atenção é dada à gramática e à tradução. E a gente vê que, apesar de ser um dos primeiros métodos, ele ainda persiste até hoje, né? Ele ainda persiste. Kaline, ele é errado? É isso que a gente vai ter que dizer. Não é errado, apenas você não pode dizer que existe apenas ele. Ele dá uma base para você ganhar um insight mais forte na gramática, né? E tanto é que logo que ele foi derrubado, digamos assim, esse método foi derrubado. Justamente por esse outro aqui, que é o método direto, né? Direct Approach. Então, vejam que aqui eu tô chamando de abordagem, olha, abordagem direta. Por quê? Porque mudou a base teórica. Eu não vejo mais a língua como algo que está fora, que está distante, né? Essa abordagem, ela veio justamente porque houve críticas em relação à gramática, ao método gramatical, e veio justamente uma tentativa de integrar mais o uso da linguagem alvo, ou seja, da língua que você estava aprendendo. Então, é uma outra abordagem porque ela parte de um outro olhar, tá? Então, a gente chama de approach, de abordagem, certo? As lições começam com o diálogo usando sempre a língua mãe, né? Então, o material é na língua mãe, a língua... na língua mãe não, o material é na língua alvo, a língua mãe nunca é usada, não pode ser usada, justamente porque o nome aqui é direto, né? Não pode ter tradução, né? E os exercícios é uma série de perguntas na língua alvo, né? A língua que está sendo estudada, baseadas no diálogo, em narrativas, né? Então você percebe que já há uma mudança aí. Nem tão, mas só que aí eles radicalizam, né? Eles vão, por isso que eu digo que isso ele é pendular, né? Porque ele vai de um lado para o outro, ele vai de uma coisa mais gramatical para um que é completamente direto, né? Que ele não admite o uso de aspectos gramaticais, de tradução e tal. Então, nessa abordagem direta, gente, a gramática ela é ensinada intuitivamente. Como assim? A partir da experiência, da prática. Você vai fazendo diálogos ali, né? E aí a gramática vai surgindo. Ela não é ensinada de uma forma como é ensinada
tradução e gramática, né? Então, os verbos eles são usados sistematicamente, conjugados só depois, né? Então, os alunos, eles, por exemplo, os alunos só vão ler a literatura por prazer e não para poder aprender a gramática, né? Então, tem um outro olhar, né? A cultura é associada à língua-alvo, né? E também é ensinada intuitivamente. E a questão cultural, ela é um aspecto a ser levado em consideração, diferentemente do primeiro, que a gente viu que não tinha esse contato, né? Era apenas o texto, o texto descontextualizado, a gramática. E aí essa forma, né? Essa abordagem, ela foi trazida. E aí, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, houve aí uma mudança significativa na forma de ensinar línguas, né, na América, né, nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, para que eles recebessem, né, o governo americano recebesse pessoal especializado, né, que falava falantes de alemão, francês, italiano, chinês, etc., eles precisavam estar preparados para receber essas pessoas, para enviar militares, receber militares. Então, mudou tudo. Eles falaram, não, a gente precisa agora ter uma forma diferente de ensinar. E aí o governo começou a pagar as universidades, né, para que elas desenvolvessem justamente formas e programas para o ensino especializado, né? Tanto é que teve aí um programa de treinamento especializado do Exército que foi bancado pelo Exército, né? Em que 55 universidades americanas estavam envolvidas nesse programa, né? No ano de 1943. Então, as universidades começaram aí a se especializar como aprender inglês, aprender línguas rápido. E aí surge o método audiolingual. Então, é bom a gente entender que o método audiolingual, né, ele está ligado a uma base em que entende a linguagem como derivada de uma linguística estrutural, né? Percebam aí que justamente naquele período ali dos anos 40, os anos 50, né, havia ali todo um florescer da disciplina de linguística, da linguística como uma disciplina, né? E para isso ela precisava ter um caráter de ciência e ela adquiriu esse caráter estrutural. E essa linguística estrutural, né, ela veio justamente dizer o seguinte, que o meio primário da linguagem ele é oral. O discurso é linguagem. Então, por conta dessa oralidade, né, trazida por meio desse olhar estrutural, acreditou-se na época que o meio oral ele era primário e o secundário era o escrito, né? Portanto, eles entenderam que a forma falada, elas tinham prioridade no ensino da língua. Que vocês percebem que é justamente o contrário das outras visões, né? Em que, principalmente na visão gramatical, em que pouco se falava, existiam mais os textos escritos e tal. Então, esse novo olhar científico da linguagem, né, ele começa a oferecer aí um olhar mais diferenciado para o ensino de línguas e que tem aí uma parceria justamente com a psicologia behaviorista. Então, como o próprio nome diz, né, que a psicologia behaviorista, ela justamente, behavior quer dizer comportamento. E assim como a linguística estrutural, ela tinha essa base empírica, né, do estudo do comportamento humano. E para os behavioristas, o ser humano é um organismo capaz de um repertório grande de comportamentos. Só que esses comportamentos, eles poderiam ser ensinados como? Ou seja, tinha um estímulo, né? O estímulo ele era aplicado no organismo,
E aí o organismo ele dava uma resposta, que era a resposta esperada. Se fosse a resposta esperada, esse organismo recebia um reforço positivo. Se a resposta que ele deu não foi a resposta que era esperada, ele não vai receber um reforço positivo. Ou seja, você pode ensinar uma pessoa a se comportar, né? E eles achavam que o ensino de línguas, ele também estava envolvido nesse mesmo processo mecânico, né? Nesse hábito mecânico, a formação mecânica, em que os hábitos bons poderiam ser formados se eles recebessem boas respostas. E a gente ainda faz isso hoje, né? Com os nossos filhos, a gente vê muito, se você fizer isso, eu vou lhe dar aquilo, se você não fizer, eu não vou lhe dar. Isso é uma forma de behaviorista e de behaviorismo, e isso foi aplicado ao ensino de línguas, certo? Como? No método audiolingual. Então, eles foram buscar lá no método direto algumas coisas para serem utilizadas, né? Mas, basicamente, gente, o que é que esse método fazia? Era a linguagem, as habilidades, elas eram desenvolvidas por meio de diálogo, de repetição, de muita oralidade, né? É importante a gente saber, oralidade. Então, tinha muito isso de ficar ouvindo e repetindo, né? O significado das palavras, eles tinham para o falante nativo que eles poderiam ser aprendidos apenas por meio dessa repetição. Então, os professores pediam muito para os alunos repetirem, né, falarem em voz alta, marcar a questão da entonação, completar frases, né? Você fala assim, I'll go to my house. E aí você completava com outra coisa. Então, tinha tudo isso pela oralidade, né? As contrações também né? I am para I'm. Então, tudo isso era visto na oralidade, não tinha escrito, né? Eles iam aprendendo só ouvindo. Então, tinha muita questão da memorização, da mímica, né? E o princípio era esse, era formação de hábito, formação de comportamento. Então, a base era que as estruturas são sequenciadas e ensinadas de uma de cada vez, né? Então, você via como se fossem padrões estruturais, eram ensinados usando drills repetitivos, né? Essa repetição sem fim. E não tinha uma explicação gramatical, né? Isso não era dado pouca ou nenhuma explicação gramatical. Ela era ensinada intuitivamente, assim como no método direto. Só que esse método também, ele teve suas duras críticas, né? Ele durou ali até meados dos anos 60, né? Só que ele também sofreu duras críticas, justamente porque os alunos eles não conseguiam levar o que eles aprendiam ali naquela estrutura mecânica e repetitiva para uma vida real. Eles ouviam, eles repetiam, mas eles não levavam isso para o mundo real. Kaline, isso ainda existe? Existe. Vocês já ouviram falar naquele curso Wisdom? O Wisdom ele usa muito isso. O aluno ele sai de lá achando que aprendeu. Ele fala, I love pizza. Repeat, I love pizza. Não. Você vai repetindo. Quando você sai de lá, você não lembra mais. Que é isso que acontece aqui nesse método audiolingual. Outro motivo também que teve uma queda, né? Foi porque o Chomsky, que foi quem tinha dado essa ideia de língua como estrutura, né, no começo, né, quando surgiu o método audiolingual, ele teve aí a influência dele, ele mudou de ideia, né? O Chomsky, ele passou a rejeitar essa abordagem estruturalista da linguagem, né? Consequentemente, essa descrição behaviorista da teoria de ensino. Ele dizia o seguinte, que a linguagem não é um hábito estrutural, né? Que o comportamento linguístico ordinário, ele envolve inovação,
formação de novas sentenças e novos padrões de acordo com regras e de maior abstração. Então ele dizia que você tinha que sair da caixa, em outras palavras. Você não pode achar que você vai aprender repetindo a mesma coisa. Você tem que lançar o aprendiz, né, para uma abstração, né, para novas sentenças. Você tem que criar. Então, gente, o Chomsky, diferentemente dos behavioristas, ele dizia que a teoria de aprendizagem, ela tinha que partir do pressuposto de que os humanos, né, as pessoas aprendem a linguagem, não imitando um comportamento como propunham os behavioristas, né, mas gerando novas palavras, né? Você justamente usando esse seu conhecimento subjacente para gerar novas competências, que é o que ele chamou depois de competência, né? Que a gente vai falar sobre isso depois. Então, gente, nós temos aí o Bloomfield, que foi o idealizador, digamos assim, do audiolingualismo, né? E temos o Chomsky, que logo em seguida veio e fez severas críticas a esse método. Que, por volta ali no final dos anos 50, o Chomsky ele publica um texto chamado Verbal Behavior, que ele vai bater nessa coisa estruturalista, porque ele diz o seguinte, o argumento dele era o seguinte, tinha algo chamado criatividade linguística, e sem ela não era possível haver aquisição. Então, que era justamente essa capacidade que o falante tem de produzir e entender sentenças originais, né? E a teoria behaviorista, ela era centrada em hábitos concretos, né? Uma coisa mais mecânica. Ela não contemplava a questão da criação, e sim desse mecanismo de estímulo e resposta, né? Tinha o estímulo e tinha a resposta. Então, notem aí que o Chomsky, ele veio e bateu mesmo no método audiolingual e né, esse método ele foi questionado. Ele bateu forte na teoria behaviorista. Só que acontece que nos anos de 1959 e 1965, o Chomsky ele publica um texto chamado Estruturas Sintáticas. Você já deve até ter visto esse texto, né? Estruturas Sintáticas. E ele também publica aspectos da teoria da sintaxe. Ora, como é que o Chomsky, que se dizia um anti-behaviorista e um anti-estruturalista, publica dois textos que abordam questões puramente estruturais, né? Nessas publicações, ele também se atém ao conceito estrutural, né? Que ele tanto criticou aqui no audiolingual. Como assim, Kaline? Porque ele diz que existem competências linguísticas, né? O conceito de competência linguística, justamente como esse conhecimento que o falante ouvinte ideal, ele carrega consigo, né? Então ele diz que nós temos uma competência linguística, nós temos essa estrutura da língua, mas que essa estrutura ela não contempla a questão do desempenho. O que é que ele chamava de desempenho? Ele chamava de desempenho o próprio uso, que eram os aspectos semânticos e os aspectos pragmáticos. Então, veja bem, o Chomsky critica a teoria audiolingual por ser estruturalista e ele vem e publica aqui textos defendendo que nós temos essa gramática inatista, né? Essas estruturas inatas que fazem parte de uma competência linguística, mas que o desempenho e o uso estão fora dessa competência linguística, porque ele dizia que era imperfeito, né? Ele dizia que a parte do uso era imperfeita.
Mais precisamente, ele considerava que o desempenho era uma realização imperfeita da competência, devido a fatores físicos e psicológicos, né? Ou seja, a pessoa ela tinha essa competência linguística, mas na hora dela usar, talvez ela cometesse ali o que ele chamava de erros, né? Então, a teoria linguística, ela levava em consideração esse falante ideal, situado na comunidade linguística homogênea, que conhecia a sua língua e tal. Então, veja que o Chomsky ele faz esse recorte de tal forma que o objeto de estudo da língua é a competência linguística, né? E isso é que ele foca, né? Que é justamente a parte estrutural. E ele deixa de fora os elementos do uso, né? Que é, como eu já falei, a pragmática e a semântica, que tem a ver com sentido, certo? Só que a gente viu que também teve uma virada ali, né? Começaram a surgir questionamentos em relação a essa ideia de Chomsky, de que o uso ele era rejeitado, né? Existia uma gramática ideal, existia ali uma competência de usar a língua, mas que essa parte da pragmática e do sentido ela não era levada em consideração. Até que veio um senhor chamado de Dale Hymes, que ele foi muito importante para poder questionar isso, essa competência linguística né, que o Chomsky chamava. Então, para ele, a realidade linguística de qualquer falante ouvinte envolve os relacionamentos socioculturais. Como assim, Chomsky, você está tirando a questão social do fator linguístico? Né? Se nós somos seres sociais, nós estamos envoltos, em todo momento, em estados emocionais, em estados psicológicos diversos. Né? Então, segundo Hymes, o que o Chomsky chama de desempenho e que era uma representação imperfeita, ele vai criticar isso, né? Porque o Chomsky disse que o desempenho era uma realização imperfeita da língua e que a competência ela dizia respeito apenas à parte gramatical. Então o Hymes dizia, olha senhor, você não pode excluir a questão pragmática e social, né? E tratar apenas um fenômeno linguístico puro, digamos assim. E aí o Hymes vem e ele lança, que em primeiro lança o termo de competência comunicativa, tá, gente? Isso é muito importante. Competência comunicativa. Então, para Hymes, a competência comunicativa, ela envolve conhecer, sim, a língua, mas ela envolve também você ter a habilidade de usá-la, certo? Enquanto para Chomsky a competência ela tinha a ver apenas com conhecimento, o Hymes veio e disse que não, que o conhecimento ele é uma parte da competência, né? Então a competência ela envolve isso aqui, envolve eu saber e eu saber usar, tá? Então, Hymes dá o nome de possibilidade formal, aquilo que ele chama de gramaticalidade. Ou seja, a boa formação de sentenças, né? Você seguir as regras da língua. Então, veja que ele não se limita apenas ao conhecimento gramatical, que permite que esse falante ouvinte produza sentenças gramaticais, né? Ele também, lança o conceito de competência comunicativa, gente, isso é importantíssimo. Que é, eu sei, mas eu sei usar? Eu sei quando usar? Eu sei em que situação usar? Né? Porque também não é só... então, ele viu que existiam diversos desdobramentos desse uso, né? Não adiantava eu saber a estrutura se eu não sabia utilizá-la. Tinha questões de memória, tinha questões de concentração, tinha questões de registro, né? Situacionais. Então, o Hymes ele discorda dessa ideia chomskiana de que o desempenho é meramente um reflexo imperfeito da competência linguística, né? Mas que a adequação do contexto é a parte sociocultural importante, né? Porque é essa parte sociocultural que vai estabelecer as regras para o uso dessas frases.
né? Então, a gente está falando de um ouvinte que ele está inserido numa cultura, que ele está inserido num contexto, e é isso que vai tornar possível a execução desse conhecimento, tá bom? De acordo com o seu contexto cultural. E isso foi uma grande sacada de Hymes. Então, só lembrando, o Hymes ele dizia que ser competente numa língua é saber muito mais do que a gramática dessa língua, né? Ele dizia que há sim regras, existem regras, mas se eu não souber usá-las, eu não terei a competência comunicativa, né? Então, o uso é que vai me dizer se eu tenho uma competência comunicativa, ok? E isso, gente, ganhou força e ele ganhou também aí um aliado, né, chamado Whittleson, que foi quem concordou com essa visão de Hymes. Também fez uma forte crítica aos professores da língua que utilizavam essa visão gramatical de Chomsky, né? E o Whittleson também, ele enfatizava a importância da análise do discurso, né? Ele chamou a atenção para incorporar ao ensino de línguas o conceito de coesão textual. Então, o Whittleson, ele via muito a questão discursiva no próprio ensino de línguas. Ele falava de coesão, de coerência, né? De como os alunos deviam ser orientados para analisar o discurso, para desenvolver sua própria competência comunicativa. Então, só voltando, o conceito de competência de Chomsky dizia respeito apenas a conhecimento gramatical. Já o de competência comunicativa, ele vai se ampliando e parte a falar de uso. Só que aí chegam dois outros grandes linguistas chamados Merrill Swain e Michael Cannell, que são linguistas canadenses. E ali na década de 80, eles vão reforçar essa ideia das competências e trazem um acréscimo, né? Eles dizem, olha, o conhecimento aqui se refere àquilo que o indivíduo sabe, né? Que isso a gente não vai a gente já falou disso. É o que eu sei, é o que o indivíduo sabe, consciente ou inconscientemente, a respeito da língua, mas também há outros aspectos do uso comunicativo, né? E esses aspectos do uso comunicativo justamente dizem respeito à habilidade. Olha aqui essa palavra aparecendo, habilidade, né? Ela está muito presente na BNCC, que se refere a quão bem ele pode realizar esse conhecimento, certo? Eu sei, mas eu consigo colocar isso em prática? Se sim, eu tenho uma habilidade, né? Se ele pode colocar esse conhecimento numa situação real, ainda tem isso, né? Então, essa proposta do Cannell e Swain, portanto, ela só é útil se o indivíduo que possui também a habilidade para utilizá-lo. E isso, gente, ele vai reforçar ainda mais esses argumentos contrários, né, à teoria estruturalista da língua, do audiolingualismo, né? Porque lembram que o audiolingualismo dizia que o estudante precisava apenas adquirir o conhecimento gramatical, né? O audiolingual dizia, não, ele só precisa da gramática. Se ele tiver a gramática, ele está bem. E aí vem essa nova onda e diz que não, né? Que a competência, ela tinha sim o componente gramatical, ele era importante, mas também tinha o componente sociolinguista, tinha o componente, a questão da competência estratégica e tinha a questão depois, né, que veio a competência discursiva. Então, ele engloba aí vários aspectos. Vou botar aqui gramática, tá? Para vocês verem que eles dividiram as competências dessa forma. Então, gente, a primeira competência, que é a competência gramatical, ela diz respeito ao conhecimento que o falante tem sobre as regras, né? Questão da sintática, a questão morfológica, a pronúncia, o vocabulário, a grafia, ou seja, a utilização desse conhecimento para entender e expressar corretamente o significado, né? Ela corresponde, em parte, ao conceito de competência linguística proposto por Chomsky. Então, ela é sim importante, tá?
ela tem o seu papel dentro da competência comunicativa, por meio das regras formais. E temos também a competência sociolinguística, gente, que é as regras de uso, né? Imaginam se eu vou para uma loja, vou ver uma loja, vou escolher um anel de ouro, sei lá, qualquer coisa, e aí a vendedora chega, e aí, gata, tá tudo bem? Né? E aí você tá afim de um anelzinho? Percebam que ela não teve competência sociolinguística, ela usou um termo linguístico inapropriado para aquela situação social. Então, são as escolhas linguísticas, o que é que eu vou usar e onde, são as escolhas linguísticas, certo? Em relação ao uso, à situação, né? Isso é muito importante. Outra competência é a competência discursiva, né? Ou seja, é você que diz respeito às regras do discurso, como o próprio nome diz. É quando o falante ouvinte ele tem que combinar as formas gramaticais e sentidos para comunicar diferentes tipos de texto. Ou seja, é a habilidade de usar esse conhecimento de uma forma mais holística, né? Eu só vou contar uma história. Então, eu fui lá, depois eu cheguei, no final isso aconteceu. Eu tenho todos esses elementos coesivos que vão dar sentido ao todo, né? De coerência também. Então, tá no nível do sentido, tá, gente? Tá no nível de você dar sentido. Então, não adianta eu saber só isso, se eu não sei contar uma história de forma que ela faça sentido. E outra competência é a estratégica, né? Que é quando o falante, ouvinte, ele tem o conhecimento e a habilidade de utilizar regras verbais e não verbais para compensar algum tipo de falha, né? De esquecimento, alguma coisa assim. Ou seja, se ele não sabe falar alguma coisa, aí ele vai lá, procura um sinônimo, ele pergunta como é que fala, né? Ele usa uma paráfrase, ele faz um gesto. Ou seja, são as minhas estratégias que eu vou usar para poder fazer determinadas compensações. Então, é uma certa uma inteligência para além das regras, né? Então, vejam que a proposta de competência comunicativa, ela é presente até a data de hoje. E ela ainda é a mais utilizada pelos escritores de livros didáticos, modernos, de línguas estrangeiras, inclusive. Recentemente tem havido uma tentativa de formular esse modelo de competência comunicativa que tem um ponto de partida dessa proposta, né? Mas que já existem outros tipos de competências, já tem um desenrolar. Mas isso aqui, gente, é o mais clássico, digamos assim. Então, Kaline, o que é que isso tem a ver com o ensino de línguas, né? Tudo a ver, porque a depender da forma como eu vejo, que tipo de competência que eu quero dar prioridade, a competência linguística ou a competência comunicativa, né? Então, a forma como eu vejo a língua vai determinar como eu a ensino, né? Então, vejam que ainda tem muito professor que está aqui, na competência linguística apenas, que não está vendo a língua de uma forma comunicativa, que envolve todos esses elementos aqui que a gente falou. Então, e essa competência comunicativa, ela deu, então, espaço para criar a abordagem comunicativa, né? Então, gente, voltando aqui para a questão da abordagem comunicativa, né, e os princípios da abordagem comunicativa, nós podemos citar aqui, por exemplo, que o que é que aconteceu historicamente? A gente precisa saber, né? Ali, por volta também da década de 70, um grupo de linguistas, eles começaram a investigar a possibilidade de desenvolver cursos que fossem fragmentados em unidades, né? Em unidades menores. Você quebrar o curso em unidades que fizessem sentido, né? Em porções, que essas porções elas trouxessem tarefas, né? Ou então funções de sentido. Como assim, professora? Bom, isso que tem relação com as necessidades dos alunos. Então, o que é que os alunos, né, o que é que os aprendizes, digamos assim, precisam saber? Eles precisam saber
tarefas, eles precisam saber a função, a questão funcional da linguagem. E aí e aí ele dividiu em um currículo que ele chama currículo nocional. Ele dividiu, ele disse, olha gente, a gramática é importante, mas a gente não vai mais fazer os nossos cursos tendo a gramática como base. O Wilkinson, que chama, né, o Wilkins, que foi toda a década de 70 ele publicou, né? E ele falou, aí ele dividiu, olha, a gente pode dividir em notional e communicative. Então, saber questões de hora, espaço, tempo, localização, frequência, né? E também a questão de função, né? Como fazer um pedido, como fazer uma oferta, como fazer uma reclamação. Então, ele sugeriu que os cursos adotassem essa estratégia e de fato, isso aconteceu. Se vocês olharem o livro de vocês, o Cutting Edge, o sumário, ele tem sim aspectos que envolvem a questão funcional da língua, o uso da língua. Então, gente, para a gente concluir, a competência comunicativa, ela tem como base esse entendimento de que a linguagem ela é um meio de comunicação, né? Então, nós vimos que existiram as atividades pré-comunicativas, aquelas estruturais, né? E umas quase comunicativas, como a de repetição e tal. E depois surgiram as atividades comunicativas, que foram voltadas para atividades funcionais e atividades sociais, né? Do uso, sempre tendo como base o uso. E a gente vai a gente vai falar muito mais ainda sobre essa abordagem comunicativa e vamos ter a oportunidade de nos aprofundarmos ainda mais sobre isso, tá? Isso é só uma pequena amostragem, até mesmo assim um panorama histórico para vocês entenderem como foi que ela se sucedeu, tá bom? Então, eu vou pedir para que vocês, ao término dessa aula, coloquem lá no fórum de participação. Na verdade, eu quero que vocês façam o quê? Vocês façam perguntas. Vocês vão fazer 3 perguntas e vão me dar 3 respostas. Perguntas com respostas sobre essa unidade 1, tá bom? A Unit 1. Vocês vão criar perguntas e vão me dar as respostas dessas mesmas perguntas e vão colocar lá no nosso fórum de discussão em relação à aula 1, tá bom?